aí todo dia tem que renovar a certeza, porque a dúvida vem de novo. Então a questão não é tanto a presença da dúvida, mas então o que é que a dúvida nos leva a fazer, né? Exatamente. Se a dúvida é o estímulo, ou o incentivo para procurar respostas, então, de certa forma, a dúvida, então, Deus, quem sabe, até pode usar essa dúvida para chamar os seus Exatamente. filhos. Né? Se alguém não tivesse duvidado que um objeto mais pesado do que o ar poderia voar, ninguém teria inventado o avião. Né? Certo. Mas um dia alguém duvidou. Se alguém não tivesse duvidado que através do ar pudesse se transmitir energias, né? E ondas eletromagnéticas, não teria rádio e assim por diante. Né? Então a dúvida ela é benéfica. E quando eu pergunto, será que Deus existe? Isso é maravilhoso. Agora, o que não é maravilhoso é o duvidar e não buscar, como você estava falando. Né? Quer dizer, um dia eu procurei alguém me disse, e por essa mágoa, aí Deus não existe. Aí é que não tem um benefício. Agora, a dúvida que me leva a buscar e perguntar, me traz a resposta também. Infelizmente, às vezes as pessoas olham para a igreja, para os pastores, para os membros da igreja, e daí eles criam essa certa visão de quem Deus é. E às vezes o que eles veem na igreja não é muito cristão. E como resultado, eles não apenas duvidam da existência de Deus, mas viram as costas em Deus. E nós temos responsabilidade de projetar uma imagem favorável de Deus, mas realmente o foco nosso devia ser sempre baseado em Deus, que os homens vão sempre decepcionar, né? Na verdade, assim, nem a Bíblia esconde as falhas humanas, né? E a vida da gente, ela é o que está descrito ali na Bíblia, né? Dos homens que estão ali. Se Deus escreveu a Bíblia, por que ele não ocultou essas falhas, né? Porque ele assumia realmente, ele sabe com quem está lidando. Então, eu completo as suas falhas, né? Alguém uma vez disse que se a Bíblia não fosse um livro inspirado, então Deus não teria colocado as falhas lá dos heróis da fé. Né? Se tivesse escrito por aquelas companhias de relações públicas, eles nunca tinham incluído tantas as falhas dos heróis, né? Porque os pontos negros dos heróis, né? Mas eles dizem que uma das evidências que é a palavra de Deus, realmente que apresenta essa realidade, certo? João Batista até duvidou, né? Mesmo João Batista que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois da sua prisão começou a duvidar se aquele Jesus Cristo realmente era o Messias, mas essa dúvida o levou a conhecer a Jesus Cristo melhor. E ele tinha ouvido a voz de Deus, né, dizendo assim, esse é o meu filho amado. Quando eu prego, eu gosto de perguntar. João Batista teve certeza naquele momento de que Jesus era o Filho de Deus? E as pessoas dizem, sim, ele teve certeza, ele ouviu a voz de Deus. Aí depois, quando avança a história, ele tem dúvida e manda os discípulos perguntarem, né? Mas João Batista tinha certeza ou não tinha? Muitas pessoas ficam em dúvida nessa hora, né? Ele tinha sim, mas depois a parte humana dele, ele duvidou de novo. Esse é o caso que tem que acontecer conosco cada dia. Aliás, a dúvida é tão benéfica que se ela não vier, eu vou me sentir completamente desobrigado de buscar Deus. Aí eu duvido, Deus, o Senhor existe mesmo? O Senhor trabalhou na minha vida? Ou será que foi por acaso? Aí eu tenho que ir de manhã, de madrugada, buscar Deus, para de novo ele me mostrar, o que aconteceu ontem foi isso, e hoje vai acontecer assim, faz isso, cuidado com aquilo, através da palavra, eu não fico ouvindo a voz de Deus assim não, é através da Bíblia, e aí ele me guia, e de noite vem de novo a dúvida, e de manhã eu tenho que acordar de novo. Eu acho esse ponto que você destacou dessa busca de Deus, eu acho que, quem sabe, o maior problema da igreja cristã hoje é que nós, cristãos, não passamos tempo suficiente em comunhão com Deus. Oração, estudo da sua palavra. Muitos cristãos oram antes de comer, entendeu? Que se forma quase como um ritual, né? Mas realmente aquela busca de Deus. Deus, me fala ao meu coração, entendeu? Me ajuda através dessa dúvida, essa busca sincera de Deus. Uma vez eu estava conversando com o meu menino pequenininho, contando para ele a história de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Ele falou, pai, eu sou melhor do que o Daniel,
Porque ele orava 3, eu oro de manhã quando eu acordo, na hora do almoço, eu oro na hora da janta e oro na hora de dormir também, eu oro 4, uma a mais. Às vezes a gente faz só isso também. Né? Então, exatamente, essa busca de Deus. Então, de repente, tem alguns nossos telespectadores que estão dizendo, mas eu estou com essa dúvida. Alguns conselhos, você falou buscar a Deus, mas o que você podia falar com respeito a essa busca de Deus, essa procura de Deus? É assim, Deus, na verdade, ele é tão maravilhoso que ele não nos deixa dependendo somente da fé, né? Certo. Mas a gente tem, quando eu olho hoje para o mundo, e isso vem formar esse cenário que deixa a gente em dúvida ainda a respeito se Deus existe, ou muitas pessoas em dúvida, ou até a respeito da Bíblia, cientistas, né, como o Francis Collins, por exemplo, um grande cientista que liderou a equipe que mapeou o genoma humano, o camarada desse passa a vida inteira falando que Deus não existe, certo, e ridicularizando quem acredita, os cientistas que acreditam em Deus. O Anthony Flew, por exemplo, que é um dos maiores filósofos dos últimos 100 anos, também. A filosofia e o evolucionismo, elas estão juntas. A filosofia ela é a base, o alicerce do evolucionismo. Esse foi o organizador da moderna filosofia, né? E nessa organização, ele não deixou nem espaço para Deus, né? Para conversar sobre Deus. Diz assim, uma coisa só pode existir se ela for provada cientificamente. Se você disser, Deus pode ser provado cientificamente, eu vou conversar com você, senão eu não vou nem conversar. Então, essas coisas vão causando dúvida. Hoje existe um movimento dos chamados os novos ateus, né? O Richard Dawkins vem liderando esse grupo, mas tem outros. Eles se tornaram vendedores de best-sellers, né? Yes. Só que aí eu, com a minha dúvida, e como eu disse, eu não sou doutor em nada, eu não sou cientista, e quando eu busco a Deus e Deus se mostra para mim e eu me relaciono a Deus com a fé, então eu olho para os argumentos desses homens e eu digo assim, bom, se Deus não é uma questão científica e ele é só uma questão de fé, então eu não tenho que provar nada cientificamente para ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é mostrar para a pessoa a fé que eu tenho. Agora, eles sim, os cientistas, é que ficam na responsabilidade de provar para mim que Deus não existe. Certo. Então, agora é o contrário. E como alguém prova para mim que Deus não existe? Né? Em primeiro lugar, eles têm que provar, se o evolucionismo é realmente comprovado cientificamente, a primeira pergunta, ninguém nesse mundo pode me responder. Ou seja, como do nada passou a existir um ser unicelular. Ninguém pode responder porque não foi comprovado em laboratório. Lógico. Aí já derruba tudo que se fala e o evolucionismo passa a ser uma fé do mesmo jeito que a crença em Deus. Certo. Certo? E aí a gente vê isso, por exemplo, nos escritos do Richard Dawkins, né? Em entrevistas, né? Eu tenho o registro de uma entrevista, eu li, né? Onde perguntaram para ele, você acredita numa coisa mesmo que você não seja capaz de comprovar aquilo? E ele, dizendo em palavras muito bonitas, disse sim. Sim, né? Quer dizer, onde está baseada a crença dele? Aí, vamos olhar para o Francis Collins, que certo, passou a vida inteira ridicularizando os cientistas que não acreditam em Deus. Depois desse período em que ele mapeou o genoma humano com a sua equipe liderando, ele se tornou cristão. Escreveu um livro, né? Yes. Dizendo... por acaso não chegava a ser esse negócio assim. E o mesmo Anthony Flew, que foi quem organizou toda a moderna filosofia, ele se declarou cristão, foi notícia nos jornais e os dois passaram a ser ridicularizados.